dia! Eu estava aqui agora pensando, né? Atualmente não está dando tempo para chorar, para deter-se na morte de alguma pessoa, sabia? Não, porque cada hora você recebe uma notícia de uma morte de uma pessoa. Jeremias foi chamado profeta das lágrimas, né? Ele chorou no livro de Lamentações por ver que o povo não ouviu a mensagem e acabou se tornando cativo em Babilônia, né? Ele não era ouvido, né? Ele não era ouvido. O rei Sedequias não ouviu, ninguém ouviu. Havia também falsos profetas que só pregavam aquilo que o povo queria ouvir. E as pessoas diz que nos finais dos tempos, Paulo diz a Timóteo que as pessoas ajuntariam líderes para falar de fábulas, de falar daquilo que o povo quisesse ouvir. Isso é muito interessante, né? Mas eu me volto lá, né? Não dá tempo de chorar pelos mortos. Aí você pode dizer, não, mas eu não conheço fulano, eu não conheço ciclano. Nessas quase 500 mil mortes. Mas isso acontece. Existe uma coisa chamada mordomia relacional. A gente está ligado entre si. O Anthony Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, ele diz que cada um é responsável por todos, né? Outra coisa, a pessoa, você talvez nunca tenha conversado com ela, nunca tenha se assentado com ela, mas a televisão tem um poder, a mídia, de colocar a pessoa na sala da sua casa e você ouvir as ideias dela, ouvir as vitórias, ouvir as derrotas, ouvir as histórias de vida dela, né? E outra coisa, e essa coisa inexplicável, né? Essa coisa inexplicável, né? Morre um de 87, morre um de 41 e morre um de 23 anos. Quer dizer assim, já falei pra vocês, né? A vida não é lógica. A vida não é lógica, né? A vida não é lógica. Outra coisa, Paulo diz que, escrevendo aos Romanos, quer dizer que lá em Roma tinha uma igreja já que conhecia o Evangelho de Jesus, né? É uma das cartas, a carta mais profunda de Paulo é a Epístola aos Romanos. Paulo, ele diz que ninguém nasce para si, ninguém vive para si. Paulo diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram, né? E quando morre alguém, assim, perto de nós, que nós convivemos, morre um pouco de nós. E fica um pouco daquelas pessoas que estão vivas, fica também nas nossas atitudes, né? Na nossa maneira de ser, né? E essa noção de comunidade, essa noção de pertencimento, esse é o termo talvez mais acadêmico, né? As pessoas não têm noção de pertencimento, né? E outra coisa, né? Incapaz de acontecer alguma coisa com uma pessoa que vive no mesmo mundo que eu vivo, né? Ainda que pertençamos classes diferentes, mas é impossível a gente não sentir nada, né? Não ficar sem sentir nada. O homem é muito mais emoção do que razão, né? O homem é muito mais emoção do que razão. Jesus disse que, para a mulher samaritana, que Deus procura. Por que ele disse isso? Porque o povo judeu, todo mundo entendia que a manifestação de Deus era lá no templo de Jerusalém, né?
construído a primeira vez por Salomão, depois foi construído na época lá com o profeta Ageu, tendo Esdras como sacerdote, Ageu como profeta e outras figuras de valor, né? E Jesus sabia que aquele templo ia ser destruído. E ele disse, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, com a foice da morte andando do jeito que está, não está dando tempo de chorar para uma pessoa, né? Cada semana um amigo, né? Pessoas de todos os segmentos sociais, né? A Bíblia diz que morre pobres e morre ricos também, né? E estamos vivendo uma balbúrdia também, né? Cada dia mais o homem se torna ateu, cada dia o homem se torna agnóstico, só acredita naquilo que vê, e cada dia o homem perde a raiz e a sensibilidade da fé. Feliz daqueles que têm fé, né? Quando Sócrates morreu, ele pediu para tirarem as mulheres. Eu penso em duas coisas, né? Talvez por causa da fineza do filósofo. Também a mulher é mais sensível, né? Talvez iriam chorar mais. Mas ele, embasado ali no que foi determinado, elas se retiram. Ele pega lá a taça de cicuta e a bebe tranquilamente. Por quê? Porque ele sabia que a vida não se resume nessa vida. Seria bom demais uma pessoa morrer e acabar, mas não é assim que as coisas acontecem.